I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Porém, Maria, com esse bebê nos braços, não fez nenhuma diferença o que elas pensavam. Ela sabia de quem era aquele filho, e assim sabe todo crente que aceita a palavra de Deus dentro do coração. Não me importa o que os sistemas digam, você sabe o que isto é. É uma promessa de Deus. Isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo quando você foi coberto com o seu poder. Você sabe onde isto está. Ninguém tem direito de pregar o Evangelho até que tenha encontrado Deus lá numa parte remota do deserto, naquela sarça ardente, a ponto de não haver nenhum sistema eclesiástico no mundo que possa afastá-lo disto com explicações. Você esteve ali, isto lhe aconteceu. Não me importa o que os sistemas digam, você é testemunha disso. Aleluia! Eu me sinto como aquele velho de cor do qual estava falando. Eu não tenho espaço aqui em cima agora, está vendo? Eu me sinto muito religioso nesta ocasião quando penso. E é isso mesmo! Deus, Ele próprio, revelado a você! Simeão tinha a promessa. Sentado em sua sala de estudos aquela manhã, suponho que eram trazidas várias centenas de bebês cada manhã. Cerca de 2,5 milhões de judeus no país, e esses bebês vinham, e muitos nasciam. A cada 8 dias, a mãe tinha de vir, oferecer oferta para purificação. E agora, aqui vem Simeão sentado ali, você sabe, talvez lendo o rolo de Isaías, eu não sei, porém, de repente. Agora, se o Espírito Santo lhe fez uma promessa, o Espírito Santo tem de cumprir essa promessa. Se ele é realmente Deus, se um homem aparece e diz certa coisa, Deus não respalda isso, não é Escritura para começar. Esqueça isso. E se ele diz que é dessa maneira, e Deus ainda assim não respalda, ainda está errado. Porque Deus interpreta a sua mensagem. Ele é seu próprio intérprete. Se o que ele disse acontece, então Deus disse, ouviu, porque é a verdade. Isso é apenas bom senso. Se ele diz que acontece, e acontece, isso o declara. Tem de ser toda vez exatamente a verdade, porque Deus não conta mentiras. E desse modo, aqui está Simeão sentado ali, recebendo a perseguição. Ele era o remanescente. Ele tinha ouvido João e o pequeno remanescente daquele dia. E aqui estava ele sentado ali, ouvindo a este rolo, sabendo que João viria, porque ele era parte do remanescente. A palavra foi revelada a ele, e de repente, quando aquele bebê entrou no templo, então era dever do Espírito Santo revelar que ele estava ali. Assim, ele, movido pelo Espírito, saiu da salinha de estudos, direto através do corredor, chegou até aquela fila de mulheres, vindo direto ao longo daquela fila de mulheres, até que chegou onde este bebezinho estava. Todas elas estavam ficando distantes. Apanhou o bebê nos braços, disse, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E naquele momento, outra do pequeno número eleito naquele dia era Ana, uma profetisa. Ela estava sentada ali, cega num canto, levantou-se cega. Aqui vem ela, conduzida pelo Espírito, entre todas as mulheres e o povo aglomerando-se dentro e fora do templo, até que veio direto até onde o Cristo menino estava.
Se o Espírito Santo pode conduzir uma mulher cega a ele, que me diz é um grupo pentecostal que se supõe ter sua vista, eu não irei mais adiante. Você conhece daí em diante. Note, que coisa! Como aquela igreja deve ter estado numa terrível confusão novamente. Certamente deve ter estado naquele dia, porém balançou o pequeno remanescente, como eu disse. Agora, sejamos honestos. Se vemos essa igreja nessa condição hoje, será que não chegamos a esse tempo novamente? Agora, apenas olhe para as coisas de promessa da Bíblia que estariam acontecendo na igreja neste tempo. Nós vemos o que está acontecendo no mundo e vemos que ele está no seu fim. Agora, olhemos na igreja. A igreja, teve dores de parto sobre Lutero. Agora sabemos que há 7 eras da igreja e 7 mensageiros, aquelas eras da igreja conforme Apocalipse. Agora, quando Lutero teve de vir, isto certamente lançou a igreja em dores de parto, mas produziu um Lutero. Isso mesmo. Depois disso, meteu-se em dificuldades novamente, de modo que produziu um Wesley. Isso mesmo. Saiu novamente e produziu um Pentecostes. Cada um daqueles mensageiros de sua era balançou de volta à palavra, a mensagem de sua era. A mensagem de acordo com a Bíblia. Eu tenho um livro que vai sair sobre isso, o comentário dos primeiros 4 capítulos de Apocalipse. Leia-o tão logo o tenhamos no prelo. E ele prova, sem sombra de dúvida, qual foi a mensagem de Lutero, justificação, porque a santificação é o próximo processo no nascimento natural. E então vêm os pentecostais. Exatamente. Agora, note, cada era balançou a igreja e lhe deu dores de parto. Porém, o que fizeram? Depois que as dores de parto vieram, ao invés de continuarem com a palavra, eles reuniram um bando de homens, exatamente como a primeira fez. Exatamente. Logo depois da sacudida dos apóstolos, então a encontramos piorando novamente. Então verificamos adiante e vieram muitos dos outros, Ágabo e muitos dos grandes reformadores lá no princípio. Cada era tinha feito conforme você estuda o concílio pré-niceia, os pais de Niceia e tudo no passado. Você encontra tudo ali. Cada era foi balançada, cada vez o mensageiro veio com assim diz o Senhor. Agora, ela está no pior estágio que, conforme a Escritura, em que ela já esteve. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia, uma era de igreja rica, porém cega, que não o sabe. Não houve nenhum lugar na Bíblia em que Cristo alguma vez tenha sido posto para fora da igreja, exceto na era de Laodiceia. Ela está na pior era, ela está mais podre que nunca. Disse, estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és nu, miserável, cego, pobre, e não o sabes. Sim, Senhor. Disse, aconselho-te que de mim venhas comprar colírio, para que eu possa abrir os teus olhos, e isso irá certamente... O colírio de Deus certamente trará luz à igreja se ela quiser abrir seus olhos para o que Deus tem dito. Note rapidamente agora. Agora, ela está nesse estágio, sem sombra de dúvida. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia. Agora, seu mensageiro está prometido em Malaquias capítulo 4. Está prometido ele fazer isto. E a mensagem é para trazer de volta a palavra, trazer o povo de volta à palavra. Está para haver nascimento. É para ela dar a luz a um novo nascimento de acordo com Malaquias 4. No mundo da igreja hoje, há 2 sistemas operando. Agora, ouçam com bastante atenção. Agora, quero ver se vocês vão dizer amém a isto. Há 2 sistemas operando no mundo da igreja hoje. Vou tirar isso dos meus ombros e então estou encerrado com isto. Todos sabemos que são a palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os 2 sistemas em operação. Exatamente como eram Jacó e Esaú, um conforme o Espírito, o outro conforme a carne. E que é isto? Esaú e Jacó estavam lutando no ventre da mãe, até o tempo em que nasceram. E assim estão os denominacionais e a palavra lutando um contra o outro. Eles têm lutado desde que Lutero trouxe a primeira reforma. Espero que isso seja simples o bastante para que vocês o entendam, estão vendo? Estes homens, se eles captam isto e saem com isto, eles podem dar mais sentido a isto. Vejam, trazer isto ao ponto em que vocês entendam. Eu somente quero depositar esta semente, então espero que eles a façam vir à vida. Notem, estão vendo? Sempre foi assim.
Essa é a razão por que ela está tendo dores de parto, porque há uma luta nela. Há um Esaú, apenas um homem do mundo, muito religioso e, tudo bem com ele, bom sujeito, limpo, moral que eu saiba. Porém, ele não sabe nada acerca do direito de primogenitura. Ele nasce assim, ele é formado assim. E Jacó, não me importa o que ele seja, ele quer esse direito de primogenitura. Ele é o espiritual. E esses dois hoje estão no ventre da igreja. Há um enorme sistema tentando ser formado chamado o Concílio Mundial de Igrejas. E do ventre da igreja virão dois filhos. Vocês somente anotem a minha palavra. O do mundo, a palavra tem de dar à luz a igreja noiva palavra. A igreja tem de ser dada à luz dela, uma noiva para Cristo. Aqueles que adormeceram em todas as eras formarão essa noiva que sai na palavra em que eles saíram, como dos seus pés vindo à sua cabeça. Ela fica maior e mais você tem de ter, assim por diante, como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. E então, finalmente, a cabeça virá a ele, a cabeça dele virá agora, se notamos, porque está todo ligado à cabeça, a cabeça é que vira, puxando. Porém, estes sistemas não crescerão disso, porque é um sistema e não pode produzir. Um joio não pode produzir uma espiga de trigo. Porém, eles estão ambos no mesmo campo, regados pela mesma água e a mesma luz do sol. Um é a palavra, um não é a palavra. E esses dois estão lutando. Eles têm lutado desde a primeira reforma e ainda estão lutando. Agora, eu não tenho de ir mais adiante nisso, tenho? Com certeza vocês sabem do que estou falando, sim senhor, está aí. Aí está, um sistema. Em que sistema vocês estão? Imaginem só agora, se vocês tivessem vivido nos outros dias sob a sacudida dos profetas de Deus e palavras que vieram, em que lado vocês gostariam de estar lá atrás? Bem, vocês têm a mesma escolha hoje. Ela estava para produzir a perfeita palavra lá atrás, e a palavra está vindo para a noiva palavra. Como uma mulher é parte de um homem tirada dele, assim a igreja terá de ser uma igreja de permanência na palavra. Cada palavra da Bíblia. Não sistemas, dogmas, nem nada acrescentados a ela. Terá de estar numa palavra inadulterada, pura e virgem. Correto. E nos dias da luz de Lutero, quando o trinco da igreja fechou, Lutero forçou. Ela passou por dores, porém saiu. O justo viverá da fé. E isto não é a comunhão. Agora nós verificamos que, sob os dias de John Wesley, ela deu dores novamente, porém nasceu um Wesley. Porém, o que ele fez, voltou diretamente como a mãe fez. Então, sob os dias dos pentecostais, seus pais e mães saíram daquela coisa e a detestaram. Eles saíram na rua, sua mãe sem meias batendo numa velha lata e falando acerca do batismo do Espírito Santo e algum violão velho. Eles se punham nos trilhos dos bondes, ficavam a noite toda na cadeia. E nós somos tão formais e tornaram a entrar diretamente numa organização. E nos tornamos o mesmo estrume. Atraíram seus filhos de volta àquilo de que saíram. Eles revolveriam em seu túmulo. Eles ficariam envergonhados de vocês. Eu sei que é duro, porém é a verdade. Você diz, eu pensei que você amasse o povo. Se o amor não for corretivo, então como você pode produzir amor? O amor é corretivo. E eu, sem dúvida, amo o mundo. Eu sou zeloso da Igreja de Deus. E ao ver que estes sistemas que há estão matando sob dogmas, estão apodrecendo, é Deus declarando que sua palavra é verdade. E ainda assim eles se apegam a isto. Amém! Isso é verdade. Você sabe que é verdade, irmão, irmã. É exatamente isto. Essa é a maneira simples de dizer isto. Isto não é a análise do grego e coisas tais, porém é a análise e demonstração de bom senso. Com certeza vocês conseguem entender isso. 2 mais 2 são 4, estão vendo? Agora, nós sabemos que isso está certo. Agora, a palavra tem de produzir a noiva. Porém, o velho sistema tem de manter seu tipo. Ele tem de produzir um Esaú que vendeu seus direitos de primogenitura. Aqui vem isso. Eu o sinto. Espero que vocês não pensem que sou louco. Porém, se estou, deixe-me em paz. Sinto-me bem dessa maneira. Estou melhor dessa maneira do que estava da outra maneira. Eu posso estar louco para o mundo. Eu sei onde estou. Eu sei onde me encontro. Olhe.
vai produzir um bebê natimorto, um sistema eclesiástico que vai reunir todas as denominações para produzir um Esaú que odeia Jacó. Amém. Espero que você veja isto. Uma denominação morta, nascida morta, todos eles se associando. Oh, crentes na palavra, cedam a minha mensagem. Escutem-me, não minha mensagem, mas sua mensagem que ele firmemente declara ser a verdade. Vocês têm de escolher de algum lugar. Vocês não podem ficar quietos depois disto. Vocês têm de fazer sua escolha. Lembram-se do outro dia ali no Westward Ho, aquela manhã, naquele café da manhã, de como o Senhor me permitiu mostrar-lhes esse trigo? Como ele cresceu através do Lutero, através de Wesley e as borlas, e assim por diante, e pequenos brotos, cada igreja representada num talo de milho. Então ele desceu direto para dentro desse trigo, por assim dizer, e ali estava essa pequena casca, parecia exatamente com o verdadeiro grão de trigo. Quando você sai e olha, se não conhece o trigo, você dirá que tem trigo ali. Porém, é apenas a casca. Então você abre essa casca, não há trigo ali, de modo algum. Lá atrás houve um pequeno botão de vida que estava brotando. Tome uma lente e olhe para ele. E quando Pentecostes no princípio saiu, era tão parecido que Jesus disse em Mateus 24, enganaria até os escolhidos se possível fora. Que era para isto fazer? Um suporte para o grão, está certo? Agora, a borla, olha aqui, a folha não se parece com o grão que foi enterrado, nem a borla parece, porém, é um pouco mais como ele. E a casca é muito parecida com ele, porém, ainda não é o trigo, é a portadora do trigo. Não vê como essas mensagens vieram com dor de parto? Porém, a vida partiu dali para ir à próxima mensagem. A vida saiu de Lutero para dentro da mensagem de Wesley, para fora da mensagem de Wesley, para dentro da mensagem pentecostal. Agora, é tempo novamente para deixar a casca. O que é? Aí está a natureza em cada forma, declarando que é a verdade. Agora você vê porque acha que estou louco. Talvez esteja, como disse. Porém, há algo em mim. Eu não posso parar isto. Eu nunca o pus ali. Isto nunca veio por minha própria escolha. É Deus! E Ele confirma isto para provar que é a verdade, para tornar isto a verdade. Não que eu tenha alguma coisa contra Lutero e Wesley, pentecostais ou batistas ou quem quer que sejam. Nada contra ninguém. É contra os sistemas que eu sou, porque a palavra é contra isto, não os homens. Olhe para esses sacerdotes e clérigos sentados aqui hoje. Eles não estariam aqui se tivessem dado ouvidos ao sistema, porém tiveram a audácia usual da palavra de Deus para sair e aceitar isto. Aleluia! Quer dizer, louvado seja o nosso Deus. Isto não lhe fará mal. Quer dizer, assim seja. Eu creio nisto. Eu creio e sei que isto é a verdade. Está confirmado que é a verdade. Algum dia você constatará, talvez tarde demais. Agora observe. A Bíblia diz, sua esposa se aprontou no final da era. Como ela se aprontou? Tornando-se sua esposa. E o que ela faz? Que tipo de vestuário ela usava? Sua própria palavra. Ela estava vestida em sua justiça. É isso. Está certo. Está vendo? Visão. Note, somente encerrando agora, eu quero dizer esta única coisa, pouco antes de encerrar. Isso é o que me levou a dizer isso. Agora, isto é assim, diz o Senhor. Se um homem dissesse isso colocando isso em seu próprio pensamento, ele seria um hipócrita e devia ir para o inferno por isso. Isso mesmo. Se ele tentasse apanhar um grupo de pessoas, de ótimas pessoas como este, e enganá-las, ora, ele seria um diabo em carne humana. Deus nunca o honraria. Você acha que Deus honraria um diabo ou uma mentira? Nunca. Está vendo? Isto passa por cima da cabeça deles e eles não entendem isto. Ele tira o eleito. Veja todos os profetas no decorrer da era, como ele apanhou o eleito. Olhe, decorrendo mesmo até a Reforma, como a Igreja Católica queimou Joana d'Arc num poste por ser bruxa. Isso mesmo. Mais tarde descobriram que ela não era. Ela era uma santa. Naturalmente, eles fizeram penitência, desenterraram o corpo dos sacerdotes e os lançaram no rio. Porém, você sabe, isso não encerra o assunto nos livros de Deus. Não! Chamaram São Patrício também, veja, e ele é mais ou menos tanto quanto eu sou. Assim, notamos, olhe para seus filhos, olhe para o seu lugar, em cima, veja quantos assassinados. Olhe no martirológio e veja quantos foram mortos ali. Veja, não é assim. Porém, a alegação das pessoas, isso não torna isto assim. É o que Deus disse e prova que é a verdade.
examinai tudo, retende-o bem. Agora, nós encontramos, aqui há cerca de alguns meses, uma manhã, eu estava saindo de casa e uma visão veio. E eu desafio qualquer um aqui que tenha conhecido todos estes anos a dizer a qualquer hora que o Senhor alguma vez me deixou dizer assim diz o Senhor, sem que tenha acontecido. Quantos sabem que é a verdade? Ergam a mão. Certo. Alguém poderia dizer o contrário? É verdade. Não preste nenhuma atenção no mensageiro. Olhe para a mensagem que é. Isso é o que é, está vendo? Não é isso. Não repare nesse pequeno careca, você sabe, pessoa, porque é apenas um ser humano, tudo. E nós somos simplesmente todos iguais. Mas observe o que está acontecendo. Isso é o que declara. Eu fui levado... Agora, sei que as pessoas dizem todo tipo de coisas. Já sabemos que muito não está certo. Eu não posso responder pelo que qualquer homem diga. Eu tenho de responder pelo que digo. Eu somente posso dizer se é verdade ou não. E eu sou o que tem de ser responsável por isso, não o que alguém diga. Eu não posso julgar ninguém. Eu não fui enviado a julgar, mas a pregar a mensagem. Note, eu ia assistir a um trailer da igreja e eu fui levado por alguém que eu não conseguia ver. Eu fui colocado sobre o que parecia uma plataforma. Eu ouvi a música mais suave que já ouvi. E olhei vindo, e um grupo de pequenas damas, mais ou menos, pareciam ser de uma idade em torno de 20, 18, 20. E todas elas tinham cabelo comprido e estavam arrumadas em diferentes vestidos típicos. E elas estavam marchando tão perfeitamente na cadência dessa música quanto possível. E elas vinham da minha esquerda, dando a volta desse lado, e eu as observava e olhei então para ver quem estava falando comigo, e não consegui ver ninguém. Então ouvi um conjunto de rock and roll se aproximando. E quando olhei para meu lado direito, vindo desse lado, voltando, aqui vinham as igrejas do mundo. E algumas cada uma levando a sua bandeira, de onde elas eram. Coisas da mais suja aparência que já vi na vida. E quando a igreja americana se aproximou, era a mais horrível que já vi. O Pai Celestial é meu juiz. Elas estavam vestidas dessas saias branco-amareladas, como destas moças de boate, sem a parte de trás nelas, aqui em cima, segurando como um pedaço de papel de aparência cinza. E como dança havaiana, pintura, cabelo curto, cortado, fumando cigarros e requebrando-se enquanto caminhavam no ritmo do rock and roll. E eu disse, essa é a igreja dos Estados Unidos? E a voz disse, sim, é. E quando passaram, elas tinham de segurar isto assim e pôr o papel atrás de si. Quando passavam, eu comecei a chorar. Eu apenas pensei, todo o trabalho e tudo que fiz e todo o trabalho que nós ministros juntos tivemos. Irmãos, eu não sei o quanto vocês creriam acerca dessas visões, porém, é verdade para mim. Sempre ficou provado serem verdadeiras. Quando vi isso e sabendo o que estava acontecendo, meu coração quase partiu em mim. Que fiz? Como falhei nisto? Eu permaneci exatamente com essa palavra, Senhor, e como pude ter feito isto? Eu pensei, por que pudeste dar-me uma visão? Não faz muito tempo, e me vi ali, e eu disse, bem, eles terão de ser julgados. Ele disse, o grupo de Paulo também. Eu disse, eu preguei a mesma palavra que ele. Os homens de negócios cristãos publicaram o artigo disto. E eu disse, por que isto seria assim? Eu vi esse grupo de prostitutas passando assim, todas vestidas dessa maneira, e foi dito, a Igreja da Senhorita Estados Unidos da América. Eu quase desmaiei. Então, imediatamente, ouvi aquela música realmente suave tocar novamente, e aqui veio aquela mesma noivinha passando novamente. Ele disse, isto é o que resulta, entretanto. E quando ela passou, ela era exatamente como era aquela no princípio, caminhando no ritmo da música da palavra de Deus, marchando. E quando vi isto, eu fiquei ali com ambas as mãos erguidas, chorando assim. Quando voltei a mim, eu estava de pé na minha varanda ali, olhando para o outro lado do campo. O quê? I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide expanses
then did plain shine one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God.